A nossa entrevista hoje é com o Dr. Rosan Coimbra, presidente da Divisão de Trânsito da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo. Dr. Rosan Coimbra chega para falar sobre um tema que é muito pertinente e que é do dia a dia de todos, que é a mobilidade urbana, o transporte público. Afinal de contas, nós falávamos aqui no início do Bandeirantes Acontece que com o aumento da gasolina, muitos motoristas de aplicativo deixaram de trabalhar nesse segmento que ganhou muita força nos últimos anos. E a gente sabe que no início da pandemia, muita gente estava deixando de utilizar o transporte público, deixando de entrar num ônibus, num metrô, num trem da CPTM, pelo menos aqui na capital paulista, para ter esse conforto de ter um motorista, e isso quando ainda compensava, tanto no aspecto financeiro, quanto da própria comodidade, do conforto e do tempo que se esperava para fazer esse deslocamento. Com a diminuição dos motoristas, o tempo dobrou, o valor também, e muita gente voltou a utilizar o transporte público que há muito tempo a gente sabe que precisa de melhorias. E para falar sobre esse e outros assuntos, Dr. Rosan Coimbra, presidente da Divisão de Trânsito da OAB de São Paulo, gentilmente nos atendendo aqui no Bandeirantes Acontece. Tudo bem, Dr. Rosan Coimbra? Como vai? Boa tarde. Muito boa tarde aos ouvintes da Bandeirantes. É sempre um prazer estar falando com os senhores. Algo que eu disse aqui, o senhor quer rechaçar ou é mais ou menos nessa linha mesmo? O aumento do preço do combustível fez com que muitos motoristas de aplicativo deixassem de trabalhar nesse segmento que ganhou muita força, e isso tem um reflexo direto, né? Impacta direto na vida da população que volta a consumir de uma maneira ainda mais forte o transporte público, pelo menos isso na capital de São Paulo, mas imagino que em várias outras regiões também do Brasil, não, doutor? Sim, eu estive me inteirando a respeito do assunto com um motorista de aplicativo, e ele estava me dizendo que, de fato, não está havendo o repasse do aumento da gasolina para os motoristas. E ele me explicou o seguinte: quando a corrida ela entra no ar, nem sempre o motorista está próximo ao ponto. Às vezes, por estar distante, não compensa para ele se deslocar naquela distância, porque a empresa não paga esse deslocamento e nem para ele retornar vazio. Só que é o seguinte: o motorista do aplicativo que tiver muitas recusas estando próximo ao ponto de embarque, ele fica sabendo se a corrida ou se o trajeto compensa ou não compensa no ponto de vista dele. Se não compensa, ele passa a bola, ele recusa. Só que a empresa também ela pode colocar o motorista no gancho, caso ele comece a recusar, perceba que ele está recusando muitas corridas. De forma que isso é algo que fica ruim também para o motorista que se recusa a pegar essas corridas mais curtas ou mais distantes, né? Distante em certo modo. Distante é até bom para ele, porque quando ele pega uma corrida, por exemplo, para o aeroporto, pode ser interessante para ele. O que é interessante para ele é fazer uma corrida longa, com o passageiro já no carro. Isso. O que não é interessante é ele muitas vezes andar 10, 15 minutos para chegar no passageiro, né? Isso, e também pegar uma corridinha pequena. Ele pega o passageiro e anda aí 2, 3, 5 quilômetros. Não sei se é bem exatamente esse percurso, mas são aquelas corridas que, pela experiência, não vale a pena fazer. Então ele deixa passar, ele recusa, ele não pega a corrida. E só que a empresa ela fica de olho. Só para insistir ainda nessa minha primeira pergunta, antes do questionamento do Cláudio Zaidan e da Sônia Blota, qual o impacto dessa mudança na questão dos motoristas de aplicativo estarem recusando corridas? Qual é o impacto no transporte público? Já dá para dizer que muita gente que estava deixando de usar ônibus, metrôs e trens aqui em São Paulo, essas pessoas voltaram a utilizar o transporte público? Houve um impacto direto? Há uma relação entre esses assuntos? Tem tudo a ver, porque uma corrida frustrada, onde a pessoa fica esperando na expectativa de ser atendida de forma rápida, ela acaba, logicamente, que procurando outros meios, né? Às vezes até o carro próprio, e desistindo da corrida e, enfim, usando outros modais.
Pois é, doutor Rosan, Sônia Blota, um prazer tê-lo aqui no Bandeirantes Acontece. O trabalhador não tem opção. Na pandemia, foi, entre aspas, um luxo que muita gente precisou se dar, com mais sacrifício, né? Porque custa mais dinheiro o aplicativo, porque precisava chegar ao trabalho, não tinha o transporte na hora que precisava, e, enfim, com todas as dificuldades que a gente passou aí nesse 1 ano e 7 meses. Só que aí vem aquela questão. Nesse período, as autoridades, os responsáveis, já poderiam ter pensado que uma coisa que já se sabe há tempos: transporte público é garantia do Estado e é um direito da população. Nesse caso, assim, dos aplicativos que eram opção, não são. O táxi é inviável porque ele é realmente muito mais caro para quem não pode, né? O carro, sem falar no preço da gasolina. Quais são os direitos da população? O que o como consumidor, não essa pessoa que ele está acostumado a ser o usuário, mas o usuário como consumidor, o que ele deve exigir do ponto de vista legal? Bem, ele pode enviar mensagem para a ouvidoria, tanto da empresa de aplicativo, também para os órgãos municipais de trânsito, quando for a questão aqui do município, porque entre município é um órgão estadual, né, que faz parte, que gerencia a grande São Paulo. Já não é um problema municipal. Reclamando, protestando, fazendo ligação para rádio para reclamar, chamar a atenção das autoridades. Exatamente isso que deve ser feito. Zaidan. Rosan Coimbra, boa tarde. Eu estava me lembrando aqui quando a gestão municipal tentou impedir, por exemplo, táxi de, com passageiro, o táxi utilizar o corredor. E muitas vezes o poder público parece não perceber a importância que taxistas e motoristas de aplicativo têm, porque o táxi e o carro de aplicativo, eles tiram carros das ruas, porque as pessoas podem contar com eles, e tiram pessoas do transporte público que já está abarrotado. Então eles têm uma função pública extraordinária. E não é fácil, né? O motorista de táxi, por exemplo, além das exigências várias, taxas várias, e muitas vezes a fiscalização atravessa o Rubicão, né? E passa a ser mais do que algo sensato, passa a ser uma coisa punitiva, como se o sujeito fosse um culpado por estar ali dirigindo um táxi. E no caso do aplicativo, há essa relação com a empresa de aplicativo. E muitas vezes é uma relação sem garantias. Como é que a OAB, especificamente a divisão de trânsito, enxerga essa relação, inclusive do ponto de vista de direitos, né? Essa relação entre o motorista e a empresa de aplicativo? É uma relação aceitável, razoável, abusiva? Como é que vocês enxergam isso? Em alguns países, os motoristas de aplicativo conseguiram até o reconhecimento do vínculo de emprego, né, como aconteceu na Inglaterra. E até algumas dessas empresas foram suspensas nesses países por contrariar o interesse social. Eu vejo que é importante esse diálogo entre a empresa e os motoristas através dos seus representantes. Enfim, a classe tem que se unir e levar as reivindicações para o poder público. O poder público tem a obrigação de manter as portas abertas e o diálogo constante para que possa se adequar, porque a situação muda a todo momento. E se ele demorar para responder a reagir a essas situações, quem paga, quem sofre é tanto o motorista como os usuários desses serviços. Portanto, esse diálogo é muito importante e a administração pública tem que estar atenta. A Sônia falou a respeito daquele princípio, transporte público como dever do Estado e direito do cidadão. E a nossa Constituição ela é muito prolixa, né? Ela estabeleceu uma série de coisas e muita coisa que poderia ser tratada na legislação ordinária. Mas no que se refere a transporte, ela estabelece esse princípio. O transporte público é um direito do cidadão, o direito de se locomover.
Na cidade de São Paulo, particularmente, eu, por exemplo, por anos e anos, estava aí, usava ônibus, né? E às vezes você fica 30 minutos, 40 minutos esperando o ônibus, e o problema é sempre o mesmo. A oferta é insuficiente, a demanda é maior do que a oferta. E dependendo do horário, é um negócio abarrotado, inclusive em tempos de pandemia, um risco para a vida das pessoas. O metrô, São Paulo tem um metrô confortável, bom, mas muito menor do que aquilo que a cidade demanda. Esse princípio, dever do Estado, direito do cidadão, ele está contemplado ou é letra morta, doutor Rosan? Está contemplado, porém o Estado ele não tem adotado uma política suficiente, né? Como você bem falou. Por exemplo, nós percebemos que durante a pandemia aumentou bastante o modal de uso de bicicleta, né? Mas também houve, antes da pandemia, a inovação dos patins elétricos, que não é só para passeio. É interessante para uma locomoção de pequeno trajeto até o metrô. No metrô a pessoa pega a composição e, enfim, faz um combinado. Agora, sim, eu não entendo porque, por exemplo, no Brasil ainda não adotou aquele suporte para a bicicleta, que a pessoa que queira usar a bicicleta, o veículo para, ele põe a bicicleta no suporte, quando desce ele tira a bicicleta do suporte. É algo bastante usado nos Estados Unidos, por exemplo. A gente vê em filme, eu já estive lá também, já vi isso. Então, todas essas possibilidades devem ser testadas, né? E agora o poder público, por exemplo, o custo do metrô, enfim, é muito alto. Aqui nós temos a tentativa do Expresso Tiradentes, né? Aquelas Expresso suspenso, que também está demorando bastante. Tivemos problemas nas linhas do metrô. Então, todo esse tipo de problema, esses percalços que o Estado atravessa, acaba atrasando os projetos, né, de implantação desses diversos modais. Zaidan, Sônia e Dr. Rosan, deixa eu colocar nessa roda de discussão aqui na entrevista de hoje do Bandeirantes Acontece também 2 motoristas de aplicativo que se manifestaram aqui pelo WhatsApp da Rádio Bandeirantes. A Ana Luísa Bessa acabou separando aqui 2 áudios. É importante também ouvir o outro lado da história. A gente reclama da falta de motoristas rodando, e isso impacta diretamente na questão do transporte público, está ainda mais sobrecarregado, mas é importante também ouvir esses motoristas. Vamos ouvir o primeiro aqui. Boa tarde, meu nome é Rogério Martins, sou motorista de aplicativo há 1 ano e meio, depois que eu perdi tudo na pandemia. O motorista de aplicativo está assim, além do preço dos combustíveis, que está um absurdo, insustentável, no meu caso eu pago o aluguel do carro, as empresas não repassam para a gente um aumento. A Uber falou que aumentou a tarifa para o motorista, é mentira. A nossa corrida mínima é R$ 4,77. R$ 4,77 a corrida mínima do aplicativo. Então não é que o motorista não quer trabalhar, às vezes ele tem que escolher a corrida para trabalhar. Tem dia que eu trabalho para chegar em casa com R$50. Vamos ouvir um outro aqui. Aqui é o Denis, motorista de aplicativo na cidade de São Paulo. Não é só a questão do combustível, é tudo. Em 6 anos tudo aumentou. Preço de carro, aluguel de carro, troca de óleo, manutenção, peça, tudo. Custo de vida em si, tudo isso influencia, não só o combustível. Teve um pequeno reajuste agora, mas é para inglês ver. A gente está falando só do aumento da gasolina, né, Sônia, Zaidan? A gente comentou isso antes, mas né? Mas o aumento é geral e muitos acabam alugando carros para trabalhar, né, Zaidan? Claro, e é o que ele disse, aumentou tudo, né? O preço do óleo, a troca do óleo, o pneu está muito caro, manutenção do carro, o aluguel, que eles pagam aluguel. E o senhor ouviu aí, doutor Rosan, o motorista dizendo que o reajuste que houve não foi repassado. Pelo menos no caso dele não repassaram, né? Exatamente isso que o motorista havia comentado comigo semana passada, que de fato esse repasse não é feito. E como que é importante, né, esse meio de comunicação, a rádio já ouvir sem corte o motorista posto no ar. Ele, é verdade, nua e crua, né? Então, sem edição. Isso é importante. A gente ouvir quem está lá na rua e os reclamos. É exatamente isso que eu ouvi o motorista comentar comigo numa corrida que eu fiz na sexta-feira, onde eu perguntei justamente para ele para poder ter uma
melhor impressão a respeito do assunto. E aí, doutor Rosan, como é que funciona? Se o Uber é um aplicativo, é uma empresa estrangeira e, claro, que tem em todos os países, praticamente, né, vamos dizer assim, mas ele precisa se reportar, existe um responsável no Brasil, mas para o motorista do Uber defender seus direitos, vamos dizer assim, porque ele trabalhou, havia uma expectativa de trabalho, o aplicativo, né, ele ficou fazendo parte aí da vida, tanto que houve todo aquele imbróglio de táxi versus Uber. E agora, quando no caso do trabalhador aí que precisa desse dinheiro aí para pagar suas contas? Então, o problema nisso tudo é que o Estado, diferentemente do táxi, ele não tem essa ingerência, porque é tratado pelo direito como uma relação entre particulares, onde o Uber é apenas um intermediário entre o tomador de serviço e o prestador de serviço. Certo. Entendeu? Então, o raio de ação do Estado a respeito disso, ele não pode se imiscuir muito. E aí o próprio mercado vai procurar a livre iniciativa, o mercado é que vai procurar se regulamentar. Complicado. Infelizmente, é Complicado, essa posição, né, que temos. Complicadíssimo. Complicado para o consumidor, complicado para quem precisa trabalhar, complicado para o táxi, é complicado para todo mundo. Então, enquanto não regularizarem isso, o que você acha, Zaidan? E como disse o Dr. Rosan, é um assunto que foi debatido em Israel, na Inglaterra. Exato. Na Inglaterra eles conseguiram o reconhecimento. E a posição da OAB, viu, Dr. Rosan, é muito importante, porque o brasileiro, muitas vezes, ele não sabe os direitos que tem, e muitas vezes, quando esse direito é ferido, é contrariado, e às vezes até pelo poder público, ele não tem a quem recorrer. E por isso até eu volto na questão do ônibus, né? Essa oferta menor do que a demanda, isso na pandemia, inclusive, foi indecente, né? Houve um momento que eles reduziram o número de veículos, ou seja, apinhando ainda mais gente dentro dos ônibus. Houve também aquela decisão da prefeitura, equivocadíssima, até ela voltou atrás, mas durou uma semana, aquele rodízio do dia inteiro, par e ímpar. Extraordinário. E aí, ou seja, empurrando as pessoas para o transporte público, em plena pandemia. Então, a OAB, ela tem mecanismos de pressão para que o poder público respeite os direitos dos cidadãos? A OAB, ela tem um papel importante em esclarecer as pessoas. A sociedade precisa se mobilizar e os líderes de classe, enfim, os envolvidos diretamente, que têm que procurar o poder público, porque no caso do ônibus, o município ele tem uma pequena frota, mas esse serviço é efetuado por delegação. Então tem toda uma série de critérios de lotação, de linhas, controle, tudo isso, logicamente que o próprio município tem o conselho dos usuários, se não tiver, que cria o conselho dos usuários e da parte dos empresários também, logicamente que o empresário tem voz ativa juntamente, esses órgãos são bastante ouvidos, mas o cidadão também deve participar desse debate sentando-se à mesa de negociações, para que possa reclamar de uma melhor qualidade e, logicamente, uma opinião do usuário é muito importante, não seja apenas aquela situação figurativa, né, na mesa de negociação. Tem mais algum questionamento, Cláudio Zaidan? Da minha parte, fechei, Vinícius. Então eu agradeço demais, Dr. Rosan Coimbra, presidente da Divisão de Trânsito da OAB de São Paulo, gentilmente nos atendendo aqui no Bandeirantes Acontece. Obrigado pela tua participação, Dr. Rosan, e até uma próxima. Até uma próxima. A Comissão de Trânsito da OAB de São Paulo está sempre à disposição dessa conceituada rádio.